Fala, meus queridos! Fala uma coisa pra mim aqui, hein? Você também já ficou confuso na hora de comprar um cabo de rede? Eu tenho certeza que existem muitas dúvidas na hora de escolher o tipo de cabo certo, principalmente saber qual categoria usar, né? Tem a Cat5e, por exemplo, a categoria 6, né, a Cat6. Então, se você está procurando entender qual é a melhor opção para a sua rede em específico, seja muito bem-vindo à nossa aula sobre a diferença entre os cabos Cat5e e Cat6. Mas antes de sabermos essa diferença, verifique se você está inscrito aqui no canal, se o sininho das notificações está ativado para você não estar perdendo nenhum vídeo. Bora lá ver qual que é essa diferença entre os cabos de rede. Vem comigo! Então, meu querido, se você está procurando entender qual é a melhor opção para a sua rede, esse vídeo é para você e ponto final. Hoje em dia, o tipo de cabo utilizado nas redes de dados é o par torcido. Basicamente, existem dois tipos de cabo. O cabo UTP, que é o cabo sem blindagem, e o FUTP, que é o cabo blindado. A diferença entre o cabo blindado e sem a blindagem é que no blindado existe uma fita aluminizada em volta do núcleo de 4 pares do cabo que protege contra a interferência eletromagnética. Já o não blindado não tem essa fita metálica aí, por isso que um é blindado e o outro não. E os cabos mais usados hoje em dia e que possuem essas características são o Cat5e e o Cat6. Mas André, onde que a gente deve usar um ou outro? Afinal também, né, como dizia meu avô, você não precisa, né, dar um tiro de bazuca para ficar matando uma barata. Então você dimensiona a parada aqui, né, economia, né, e funciona. Vamos começar falando sobre o cabo Cat5e. Ele é um tipo de cabo de rede amplamente utilizado para transmitir dados em redes Ethernet. Ele é uma das versões mais antigas dos cabos de rede, mas ainda é comumente utilizado em diversas aplicações e ele opera, olha só, até 100 MHz, tá? E quais os motivos que fazem esse cabo ser o mais utilizado? Primeiro que ele é composto por 4 pares de fios de cobre, né, que são torcidos entre si. Essa estrutura de torção melhora a qualidade do sinal, já que ela ajuda a reduzir o ruído elétrico proveniente do outro par do mesmo cabo. Esse ruído é mais conhecido pela turma mais antiga aí como crosstalk, ou linha cruzada, que era um efeito muito comum nos telefones antigos, né? Ele é compatível com diversos dispositivos de rede, como computadores, roteadores, switches e impressoras também, sendo conectado facilmente a esses dispositivos para estabelecer a comunicação na rede através de um conector RJ45. Ele possui o preço mais acessível que um cabo Cat6, por exemplo, devido à sua ampla disponibilidade no mercado. A característica construtiva dele é muito mais simples e ele tem uma menor bitola de cobre. No caso dos cabos Cat5e da Megatron, eles são capazes de transmitir dados em velocidades de até 1 GB por segundo, tá? Em até 100 metros, sem perda significativa de sinal. Isso tudo permite que o cabo seja utilizado em diferentes ambientes, desde residências, né, até escritórios de médio porte e sistemas de segurança eletrônica IP em PoE também. Agora, se você precisa de maior largura de banda, né, e velocidade de internet mais alta, por exemplo, é recomendado o uso de cabos de categorias superiores, como o Cat6. Ele é um cabo de rede que oferece melhor desempenho e também velocidade em comparação com o Cat5e, já que ele foi projetado para atender às demandas de redes mais rápidas e exigentes. Ele opera até em 250 MHz, ou seja, 150 a mais, e uma frequência 2,5 vezes maior do que um cabo Cat5e. Algumas vantagens, então, do categoria 6, do Cat6 em relação ao categoria 5e são o seguinte: maior velocidade de transmissão, já que ele é capaz de transmitir dados em velocidades de até 10 GB por segundo. Isso torna ideal para redes de alta demanda de velocidade, como empresas, ambientes, né, com transferência de grandes arquivos e também data centers. Enquanto o Cat5e ele suporta distâncias de até 100 metros sem perda significativa de sinal. O Cat6 mantém velocidades mais altas, podendo chegar até 10 GB por segundo e até 50 metros sem perda significativa de sinal. O cabo Cat6 possui uma estrutura mais avançada de pares torcido do que o Cat5e. Isso reduz ainda mais a interferência eletromagnética entre os pares e melhora a qualidade do sinal, resultando em uma conexão mais estável e, consequentemente, mais confiável. O cabo Cat6 foi projetado para atender aos requisitos de futuras aplicações de rede. Ele oferece margem de desempenho adicional, o que significa que está preparado para suportar avanços tecnológicos e também exigências, né, de largura de banda cada vez maiores. O detalhe é que ele é compatível com dispositivos de rede Cat5e, ou seja, isso significa que você pode utilizar o cabo Cat6 em conjunto com dispositivos mais antigos, aproveitando as suas vantagens de desempenho quando necessário. O detalhe é que o cabo Cat6 é mais caro do que o Cat5e, porém suas vantagens em termos de velocidade e desempenho o tornam uma escolha ideal para redes que exijam aí, novamente, mais velocidade e maior confiabilidade de transmissão também, tá? E lembrando, pessoal, toda a qualidade, velocidade e capacidade de transmissão dos cabos LANs dependem da capacidade operacional dos ativos. Os ativos são qualquer componente que ligamos na tomada, como switch, como as placas de rede.
Esses equipamentos eles devem ser compatíveis com as velocidades e capacidades de transmissão da banda. Ou seja, você comprou 500 de banda para atender a sua rede, colocou lá Cat6 em toda a sua infra, porém se o seu roteador for daqueles baratinhos lero-lero e suportar 100 só, todo o dinheiro gasto foi perdido, porque ele vai funcionar como se fosse um filtro segurando toda essa banda que você contratou. O cabo aguenta, a rede foi boa, né? Você contratou a internet boa, só que o roteador é um porqueiro. Então, arruma um roteador de homem aí. Certinho, meu querido? Ó, esperamos que a nossa aula tenha ajudado você a entender a diferença entre os cabos Cat5e e Cat6. Se ajudou, escreva sim, André, ajudou bastante. Ou não, André, não serviu de nada, eu já sabia de tudo isso. Aproveita e clica na setinha torta aqui em cima também, ó. Dá uma compartilhada nesse vídeo com seus amigos, pode ser através do Instagram, do WhatsApp, manda onde você preferir. O importante é a gente circular essa informação, não é não? Aproveita também e visita o site da nossa parceira Megatron, tá na descrição o link aqui, ó. Conheça toda a linha de cabos que ela oferece, inclusive cabo LAN, né? Cat5e, Cat5e blindado, Cat6, enfim, todas as novidades, todo o mix de produto da Megatron tá no link da descrição. Ao lado tem mais vídeos do canal para você continuar aprendendo conosco. Grande abraço e até breve.